nutrição. É um prazer, uma honra enorme fazer parte deste evento que homenageia realmente uma das maiores nutricionistas aqui do estado da Bahia, a doutora Angiolina Rossi. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, ela foi minha chefe no início da minha carreira como docente da Escola de Nutrição, então tenho um carinho enorme por esse evento, que me traz memórias tão afetivas, e parabenizo o CRN por esta iniciativa, há 10 anos fazendo ciência e premiando os profissionais que fazem a excelência da pesquisa, né, em diversas áreas. Então, para mim, é sempre um prazer mesmo, uma honra estar aqui, falando para vocês um pouco sobre um tema tão relevante e atual. E eu gostaria que, se possível, fosse iniciada a minha apresentação, mas eu queria parabenizar o tema. Realmente, hoje, a nutrição ela precisa trabalhar sempre aliada com a ciência, com as evidências científicas, com a produção do conhecimento intelectual e científico de qualidade, porque nós, nutricionistas, temos um papel extremamente relevante na sociedade, podemos impactar positivamente vidas em todos os ambientes que a gente vai atuar, desde o ambiente clínico, no contexto hospitalar, em consultório, ambulatório, em todos os outros segmentos tão importantes da nutrição, na ciência coletiva, alimentação e cultura, marketing, enfim, em todos os segmentos o nutricionista hoje vem se destacando enormemente, e isso traz muita responsabilidade para a nossa atuação, e precisamos trabalhar sempre baseado em evidência científica, com ética, com responsabilidade, com autoestima. Então, eu digo sempre aos meus alunos, vamos fazer ciência, porque desta forma a gente vai sempre se destacar onde a gente for atuar, independente do segmento. E eu gostaria que a minha apresentação, eu não estou vendo, não aparece aqui para mim, mas o título realmente foi extremamente pertinente. Ciência da nutrição e produção científica, desenvolvendo saberes baseados em evidências científicas. A evolução da nutrição é incrível, de anos para cá, nós realmente estamos num lugar de fala de muito destaque, e isso me orgulha muito. No entanto, além da responsabilidade, além de estarmos em evidência, isso também nos deixa vulneráveis, muitas vezes, a alguns ataques que a gente tem recebido ultimamente por parte de alguns profissionais, de outros segmentos, incluindo da própria área de saúde. Mas isso, na minha opinião, apenas deve estimular que nós possamos continuar fazendo o nosso melhor, porque ser nutricionista hoje, além de ser uma profissão, é uma missão. Peço que passe o próximo slide, por favor. E aí eu já queria sugerir que vocês possam interagir comigo pelo chat. Eu não vou ter acesso ao chat, mas eu vou fazer algumas perguntas e gostaria que vocês se manifestassem. A primeira delas é: você acredita em tudo que vê e ouve nas redes sociais? Num cenário de inovações tecnológicas, de inteligência artificial, de fake news, as pessoas passam horas nas redes sociais, né? Eu vou me referir basicamente ao Instagram, que é uma ferramenta fantástica, se bem utilizada, pode realmente trazer informações de qualidade para as pessoas, para os pacientes, para os colegas, mas é preciso, de fato, saber usar e duvidar de muita coisa que tem sido destaque nas redes sociais, principalmente no Instagram. Nem tudo que a gente ouve, vê, é verdade, porque depende muito de quem está postando, da intenção, da ética, né, dos profissionais, de modo geral. Então, é sempre interessante a gente ir atrás das evidências científicas. Nós temos sites interessantes, tem o PubMed, tem o Cielo, tem tantos outros sites de buscas científicas. Então, se qualquer um de nós estiver atuando e aparecer um paciente, um cliente, uma tarefa que a gente não consiga
saber na hora exatamente o que fazer, que caminho seguir. É simples, vamos às bases de dados científicas e vamos fazer uma pesquisa para que a gente possa ter um respaldo científico para a tomada de decisão. Eu vou me referir basicamente durante a minha apresentação à minha expertise. Eu sou nutricionista clínica, atuo em algumas áreas, especificamente na nutrição especializada, direcionada para o atendimento de pacientes com doenças hepáticas crônicas, doenças pancreáticas e também intestinais. Então, o próximo slide traz uma outra... Eu vou fazer aqui várias provocações de temas polêmicos que eu tenho visto nas redes sociais nos últimos 2 anos, talvez, e queria fazer uma brincadeira com vocês. Será que é fato ou é fake? Porque, às vezes, a gente ouve tanta coisa absurda, mas ditas com tanta propriedade por pessoas que, às vezes, nem nutricionista mas como a nutrição, a alimentação é um tema de destaque, né? A mídia traz vários jargões relacionados à nutrição, e aí os próprios pacientes, quando vêm para as consultas, muitas vezes eles vêm com perguntas tipo essa: tá, e a margarina é melhor que a manteiga mesmo? Eu vi no Instagram, ou eu recebi um direct, ou eu vi alguém falando que a gente pode usar a margarina hoje, que é muito melhor do que manteiga. Será mesmo? Porque saiu um estudo na revista XYZ, numa base de dados, ou foi apenas um nutricionista que traz assim a sua própria versão, a sua própria análise de um artigo, mas sem o devido cuidado, sem ter o cuidado de avaliar de forma crítica. Qual é a revista? É uma revista com respaldo científico? Ou é um periódico que a gente, na academia, a gente chama de predador? Ou seja, pagou, publicou. Será que o estudo, o método foi realmente bem feito? Eu posso extrapolar esses dados de um estudo que foi realizado na China, no Japão, em algum país da Europa, nos Estados Unidos, para a nossa realidade aqui do Brasil, para o nosso público? Então, são perguntas que o bom profissional de saúde, né, o nutricionista, precisa fazer antes de sair reproduzindo algumas ideias totalmente equivocadas a respeito da saúde, da nutrição e do papel de alimentos. Então, se vocês puderem responder, né, o que é melhor? Margarina, né, hoje não é mais transsaturada, hoje é melhor, é feita a partir de óleo, será mesmo? No próximo, a gente vai responder que essa polêmica da margarina, inclusive esse tipo de postagem divide opiniões, né? Eu vejo as reações assim das mais diversas. Alguns acreditando e dando like, e olha, que bacana, é isso mesmo. Outros contextualizando, não, isso é terrorismo, né, nutricional, margarina tá legal. Então, assim, tem temas polêmicos que vêm dividindo muito a nossa classe. Isso a gente não pode permitir. A gente não pode falar mal do colega, a gente não pode colocar mensagens ofensivas, porque se nossa classe se dividir, a nossa classe enfraquece. Então, a gente precisa, claro, atuar com ética. Se o colega fez algo que realmente infringiu o código de ética, qual é o caminho melhor? É fazer uma denúncia. Aonde? Nos conselhos regionais de nutrição. Porque não adianta ficar trocando farpas nas redes sociais que a gente vai conseguir deixar a nutrição cada vez mais fortalecida. Então, um exemplo clássico, né, da polêmica da margarina. Então, realmente foi um estudo realizado na Inglaterra, mostrando que a margarina trazia melhoras nos indicadores, alguns indicadores de saúde cardiovascular. Mas será que a margarina lá da Inglaterra, comercializada lá, é igual a daqui? Eu posso garantir para vocês que não. Eu morei na Inglaterra há 1 ano. E outro tipo de produto. A margarina, eu fiz esse quadro para deixar isso muito claro. A margarina que a gente consome aqui no Brasil, por exemplo, é feita à base de óleos rico em ácidos graxos ômega 6, né? Milho, soja, algodão.
Na Inglaterra é girassol, oliva, canola. As gorduras trans saturadas, aqui no Brasil ainda é importante a presença da gordura trans. Lá na Inglaterra não tem, porque são outros ingredientes, são outros óleos. O processamento aqui no Brasil, basicamente hoje, é interesterificação, que é mais comum. Lá na Inglaterra, não. Como eu falei, é um mix, né, um blend de óleos, e o processo de industrialização é totalmente diferente do nosso. O perfil lipídico, portanto, é muito diferente. Aqui a gente tem um perfil mais à base de ácidos graxos ômega 6, que tem um caráter com evidência científica, que tem um perfil pró-inflamatório. Na Inglaterra, não. Tem ácidos graxos monoinsaturados, é feito à base de oliva, então tem um perfil menos inflamatório, né? Então, anti-inflamatório, alguns gostam de mencionar assim, mas na verdade o correto seria menos inflamatório. Então, não dá para a gente extrapolar um artigo que foi feito em um país como verdade absoluta para o contexto aqui do Brasil ou de qualquer outro país. E a margarina é um produto ultraprocessado, ponto. O nosso fígado não sabe o que fazer com este produto alimentício, porque é totalmente diferente de um alimento, né, menos, né, minimamente processado ou pelo menos processado. No próximo slide, por favor, o próximo, eu digo, a margarina realmente é um produto ultraprocessado em relação à manteiga, que é um alimento minimamente processado. Então, se é para fazer escolhas mais saudáveis, vamos pensar que depende de quem está na nossa frente no consultório, depende do paciente, do poder aquisitivo, se é dislipidêmico, se tem o colesterol elevado, qual é a fração do colesterol que está elevado. E aí, na dúvida, se nem a margarina nem a manteiga para aquele paciente pode trazer algum benefício, vamos pensar em estratégias diferenciadas, especializadas. Podemos fazer um blend de óleos, óleo de semente de uva, de abacate, de gergelim, porque tem várias evidências científicas mostrando que a composição desses óleos diferenciados trazem uma maior proteção para a saúde vascular, porque as nossas membranas plasmáticas, elas refletem os alimentos que a gente ingere. Então, quanto mais ácidos graxos monoinsaturados ou poliinsaturados, ômega 3 preferencialmente, proporcionalmente maior em relação aos ácidos graxos poliinsaturados ômega 6, isso traz um blend muito mais saudável. É mais caro, nem todo mundo tem acesso, isso também a gente precisa levar em consideração na hora de fazer as estratégias nutricionais para o paciente que está ali. Porque, na verdade, não existe verdade absoluta, contraindicação absoluta. Vai depender do contexto clínico, do raciocínio clínico que precisamos fazer, considerando os exames laboratoriais, o diagnóstico nutricional, enfim, não é simples assim. Isso é bom demais, isso é ruim demais, e aí eu sempre gosto de trazer pelo equilíbrio, evitar, tem um jargão, né, muito utilizado, o terrorismo nutricional, mas também não pensarmos somente em questões de flexibilização, porque e respeitar absolutamente as preferências alimentares. Claro que a gente tem que respeitar, mas na minha prática clínica nós trabalhamos com pacientes doentes. Se eles não entenderem os mecanismos da sua própria condição de saúde, da própria doença, e entender que as estratégias nutricionais assertivas, baseadas em evidências científicas, poderão trazer benefícios e evitar, ou pelo menos reduzir, a progressão da doença. Vou dar um exemplo da doença hepática crônica, que pode ir evoluindo de esteatose hepática para esteatohepatite, para a cirrose e também para o carcinoma hepatocelular. Eu preciso orientá-lo que as escolhas alimentares, ele é o protagonista do tratamento nutricional. Portanto, vamos flexibilizar na medida do possível, mas ele tem que fazer mudanças alimentares, porque senão, infelizmente, ele vai evoluir para uma doença mais crônica. Esse raciocínio vale para todos os pacientes. Pacientes com doenças pancreáticas também, da mesma forma. Se tem insuficiência pancreática e ele não fizer uma adesão, uma modificação dos seus hábitos alimentares, ele vai sofrer, vai sentir dor, vai ter distensão abdominal,
esteatorreia. Então, assim, não dá para a gente não trabalhar com essas consequências para os pacientes que têm uma condição crônica. Então, isso é fundamental na hora do raciocínio clínico. O azeite de oliva, como eu falei, é excelente, né? O óleo de uva, de abacate e o de gergelim. Então, dá para a gente fazer esses blends. O próximo, por favor. Uma outra polêmica, né? Que eu vejo demais. Tem nutricionistas defendendo, outros acusando. Mas o suco verde, a dieta detox, é marketing? Tem ciência? Ajuda realmente a emagrecer? Tem o potencial efeito de secar a barriga em uma semana, 10 dias? O que é que vocês acham? É fato ou é fake? E no próximo, vão respondendo aí no chat, por favor. No próximo slide, por favor, eu trago que, na verdade, esse jargão apelativo de marketing para vender, né? Tem gente que vende sucos detox, tem gente que faz isso como isca para atrair pacientes, de fato é fake, não existe um suco milagroso que faça a pessoa perder peso, é igual água com limão, né? Água morna de preferência, entre aspas, para poder fazer a pessoa emagrecer. Não existe um suplemento, um suco que vá ter a capacidade de deixar a pessoa com o shape, né, com o corpo totalmente na medida em que a pessoa queira, né, emagrecer. Às vezes por estética, muitas vezes por necessidade, devido a essas doenças crônicas. Eu estou falando tudo isso sem nenhum julgamento, tá? Eu só estou trazendo essas considerações muito peculiares e muito atuais, que é como a gente se relaciona com o que a gente vê, ouve e lê, e principalmente no conteúdo das redes sociais atuais. Mas a gente também não pode negligenciar e achar que o suco verde vai trazer um problema de saúde. Ao contrário, no suco verde, principalmente com couve, né? A couve com gengibre, que gengibre tem gingeróis, o couve tem sulforafanos, que são bioativos, as frutas cítricas contendo ácido ascórbico, quercetina, a maçã, frutas vermelhas, polifenóis, licopeno, antocianidinas, olha que riqueza de bioativos, com evidências científicas mostrando que tem um efeito de fato antioxidante e anti-inflamatório, porque todos esses bioativos que eu citei até agora, e aí os curcuminoides, né, do açafrão, eu quero falar também depois sobre essa guerra que estão fazendo contra o açafrão, contra a curcumina, os curcuminoides, que tem um fundo de verdade, mas não é assim que a curcumina vai trazer um efeito hepatotóxico. Não é bem assim. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Equilíbrio sempre na nutrição de verdade, na nutrição especializada. Pois bem, esses bioativos todos, os sulforafanos, né, como eu falei, as antocianidinas, têm a capacidade de interagir, de atravessar a barreira, as membranas plasmáticas e depois as membranas nucleares e formar ali e parear com determinados, ativar fatores de transcrição, que são proteínas que induzem a expressão de genes anti-inflamatórios, que produzem enzimas antioxidantes, que controlam a inflamação, que atenuam a inflamação. Então, de fato, pode ser benéfico. Para quem? Para todo mundo? Não. Tem pacientes que usam anticoagulante que talvez a gente não possa utilizar as folhas verdes e, portanto, o suco verde pode, na verdade, trazer alguma consequência, porque é rico em vitamina K. Então, é esse raciocínio clínico que a gente tem que fazer o tempo todo. Não existe uma verdade absoluta. Tudo depende do contexto clínico daquele paciente que a gente está atendendo. No próximo slide, eu trago uma outra pergunta. Por favor, próximo slide. Uma outra pergunta também muito atual, muito provocativa, tem que diz que tudo é marketing, que dieta gluten free
apenas uma dieta isenta de glúten só deve ser prescrita para aquela pessoa que tem já diagnóstico de doença celíaca. Outros dizem, não, vamos fazer restrição de glúten para todo mundo, porque faz mal, porque é inflamatório, porque tem pessoas, principalmente com maior sensibilidade, pode fazer distensão abdominal, sentir dores. Na minha opinião, equilíbrio. Eu vou trazer aqui no próximo slide uma outra resposta que, de fato, é fake, a gente não precisa e não tem nenhuma indicação, nenhuma evidência científica robusta, comprovada, um ensaio clínico duplo cego, randomizado, até porque é difícil fazer esse tipo de estudo com pessoas, né, com pacientes, mas existem evidências de que, de fato, o excesso do consumo do trigo, basicamente porque o trigo que a gente utiliza hoje, ele é um trigo que não é mais aquele trigo selvagem da época dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos ancestrais. É um trigo geneticamente modificado que tem aproximadamente mais 30% de glúten. E o nosso maquinário genético, ou seja, os nossos genes, que são induzidos para promover a tradução das proteínas digestivas, as enzimas que digerem não só o glúten, mas outros nutrientes também. E não, esse maquinário genético ele é igual a várias décadas atrás, anos atrás. Então, a gente não consegue, de fato, digerir de forma eficaz uma quantidade excessiva de glúten que a gente ingere hoje devido ao trigo. Mas, por outro lado, não é que também não é adequado isentar os produtos alimentícios contendo glúten e ofertar produtos alimentícios outros com a sinalização de que é mais saudável. Depende. Então, nem sempre a gente pode substituir para algumas pessoas que são para a doença celíaca, isso não se questiona, e intolerância ao glúten. É claro que a base do tratamento, até porque essas pessoas precisam realmente conhecer todo esse mecanismo para entender que a base do tratamento é uma dieta de glúten o resto da vida, ponto, não se discute. No entanto, as evidências científicas mostram, no próximo slide, que outras condições clínicas também, não, é o anterior, por favor, ainda, que também outras condições, como doenças autoimunes, também os pacientes podem ser beneficiados, sim, com dietas gluten-free. E aí eu quero destacar a hepatite autoimune, que muitos autores começam a falar também de uma hepatite celíaca, porque muitos pacientes que não têm diagnóstico de doença celíaca clássico, mediado pelas imunoglobulinas, anti-endomísio, antitransglutaminase, etc., muitas vezes não têm o diagnóstico da doença celíaca, mas têm a hepatite autoimune mediada pelo glúten. É que esses testes por ELISA, eles não são sensíveis. Eles só conseguem diagnosticar pacientes com doença celíaca no ápice do iceberg. Hoje tem a teoria do iceberg. É um percentual pequeno de pessoas com doença celíaca clássica, manifesta, que esses testes conseguem dar o diagnóstico adequado de doença celíaca. Na base, no meio e na base do iceberg, tem pessoas que podem desenvolver a doença celíaca, que têm o genótipo favorável para a doença celíaca, que é o que a gente chama de doença celíaca silente, ou seja, silenciosa, mas que tem o haplótipo que poderá, no futuro, se ele seguir se expondo, né, super expondo a um excesso de glúten, ele pode vir a desenvolver a doença celíaca. Pode, não é determinante. Então, a gente precisa ter uma visão muito mais ampliada e não ficar nos extremos. Não é para restringir glúten para todo mundo, nem também no absurdo, é só para a doença celíaca. Tudo depende. A gente tem que avaliar o fenótipo, mas também o genótipo dos nossos pacientes. A nutrição evoluiu, tem testes que a gente consegue avaliar o genótipo. Então,
Além da doença celíaca e da intolerância ao glúten, a esofagite eosinofílica é uma outra condição, não é tão comum, mas a gente já atendeu pacientes com esta condição, que não é uma esofagite de refluxo comum, é uma esofagite mediada por autoimunidade, onde a mucosa do esôfago fica ingurgitada de eosinófilos, que isso faz com que essa doença seja tratada com um protocolo. Existe um protocolo de dieta de exclusão que, inclusive, é validado por gastroenterologistas, que o indivíduo precisa fazer 3 meses de uma dieta muito restritiva. No próximo slide a gente vai ver não só o glúten, mas o grupo dos laticínios, leite, glúten, os crustáceos, de um modo geral, bebidas alcoólicas, ovo, as oleaginosas, os nuts, de um modo geral, a soja. Então, existe um protocolo de exclusão à base desses alimentos para tratar a esofagite eosinofílica. E depois da exclusão, o ideal é fazer uma endoscopia antes e depois para fazer uma biópsia do esôfago para contar quantos eosinófilos por campo na lâmina de imunohistoquímica para fechar o diagnóstico, para além de fechar o diagnóstico, verificar se essa conduta foi assertiva ou não. Então, é preciso ampliar o nosso conhecimento e trabalhar realmente baseado em evidência científica para que a nutrição possa evoluir, para que a gente possa ocupar esse lugar de nutricionista especializado, porque não dá mais para a gente trabalhar com cálculo de dietas e equilíbrio de macronutrientes, sem olhar micronutrientes também. Então, no próximo slide, eu faço uma outra pergunta provocativa. E aí? Também dividiu a nossa classe recentemente, se eu não me engano, no ano passado. Tem pessoas que até crucificam nutricionistas que defendem que refrigerante zero ou refrigerante normal a pessoa precisa evitar e não tomar nunca mais. Aí uns acusam, não, isso é terrorismo nutricional. Numa dieta para perder peso, o refrigerante zero tem menos calorias e não faz mal, a dieta uma vez ou outra para tomar. Tudo depende, gente, da pessoa, depende de quem é o meu paciente. Sim, é possível flexibilizar. O paciente tem autonomia para dizer, não, eu quero continuar tomando, mas o nutricionista precisa explicar as causas e as consequências dessas escolhas. No próximo slide, vamos a frase que, de fato, o refrigerante em excesso, mesmo as versões diets, lights ou zero, podem induzir desbiose intestinal, isso é fato, porque tem o excesso de frutose industrializada e, portanto, aumenta a proliferação das bactérias patogênicas, que são mais putrefativas, fermentativas, e isso aumenta muito o risco de doenças crônicas, da evolução da esteatose hepática para a cirrose, até o aumento, o descontrole do diabetes, dentre outras condições clínicas. Vamos ver na próxima lâmina, ainda aí, né? Sem esquecer que os energéticos, que os sucos artificiais também têm um excesso de frutose à base de xarope de milho, que é a frutose industrializada, que aumenta a vida útil da prateleira da bebida, da barrinha de cereal, enfim, mas que o uso continuado, o uso crônico, claro que uma vez, eventualmente, tudo bem, mas a questão é, o paciente precisa entender que não pode ser a base da sua alimentação, porque senão ele vai adoecer ou vai complicar a doença. Isso a gente vê muito no consultório. O próximo. Esta é a polêmica da vez. É fato, é fake, muito me preocupa alguns profissionais fazendo certas projeções alarmistas no Instagram, que todos os suplementos e fitoterápicos são hepatotóxicos e podem induzir ILI. ILI é uma sigla em inglês que significa doença hepática induzida por herbs, ou seja, fitoterápicos aqui no Brasil para a gente. Então, tem a DILI, que é a lesão hepática induzida por drugs, né? Ou seja, por fármacos, drogas. Então, eu queria que no próximo slide a gente pudesse
trazer aqui um alerta. De fato, o uso indiscriminado de suplementos, por conta própria, principalmente, de fitoterápicos em excesso, principalmente sem ser prescrito por um profissional capacitado, sério, ético e responsável, pode trazer uma insuficiência hepática, muitas vezes deixando a pessoa numa condição clínica muito grave, de requerer, inclusive, um transplante de fígado. Mas não quer dizer com isso que o açafrão da terra, que é um alimento, quando usado pelo indivíduo, pode trazer uma hepatotoxicidade. Então, tem muito exagero nessas apresentações, e eu queria trazer aqui a minha visão do equilíbrio. A patogênese da lesão hepática induzida tanto por medicamentos como fitoterápicos, suplementos, etc., depende muito da segurança e toxicidade das ervas utilizadas, dos suplementos, procedência, né? Tem suplementos, sim, adulterados, isso tudo põe em risco a saúde da pessoa. Mas olha que interessante, para a pessoa ter essa lesão hepática induzida por drogas ou por fitoterápicos, tem tantas variáveis envolvidas que a gente chama de variáveis idiosincráticas, estão relacionadas a cada indivíduo. Eu não sei se Maria, tomando 1 litro de chá verde, vai ter, ou de hibisco, vai ter uma hepatotoxicidade, porque se ela tiver polimorfismos das enzimas que detoxificam substâncias no fígado, pode sim ocasionar, principalmente se ela toma outros medicamentos. Como é que a gente vai saber se não foi a combinação dessas moléculas que levou à lesão hepática? Como é que a gente pode, de fato, garantir que foi aquele fitoterápico? Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Então, aqui vai depender de aspectos do fármaco, da concentração do fitoterápico, a lipofilicilidade, da dose, da duração. Claro que se você tomar um chá, 1 litro e meio, todos os dias, durante 2, 3 meses, o risco de ter uma lesão hepática é grande, mas não quer dizer que 1 xícara, 2, até 3 xícaras de chá verde de Camellia sinensis, para todo mundo pode pode induzir uma hepatotoxicidade. Isso é mito, não é assim. Vai depender da idade, das doenças pré-existentes, se é homem, se é mulher, da própria genética, se tem polimorfismos ou não, como é que está a condição clínica, a própria imunidade, o metabolismo, do ambiente, fatores associados. Será que essa pessoa que está tomando um chá de múltiplas ervas, que também não é legal, por conta própria, qual é a dieta? A dieta é ultraprocessada, é uma dieta mais potencialmente inflamatória, ingere bebidas alcoólicas também, concomitante, toma café, fuma, como é que está a microbiota desse indivíduo? Então, a exposição de outras toxinas ambientais, trabalha no polo, tem contato com moléculas, com xenobióticos potencialmente tóxicos, então tudo depende do contexto da pessoa. O próximo, por favor. E aqui, só para a gente fechar esse raciocínio, né, das condições idiosincráticas, as mulheres são muito mais vulneráveis à hepatotoxicidade por chás, por extratos vegetais, suplementos, principalmente por uso por conta própria ou por profissionais, seja médicos ou nutricionistas, sem a devida capacitação, e principalmente em jejum. Tomar 1 litro de chá, meio litro de chá em jejum todos os dias, principalmente chá de boldo, só para dar um exemplo, que é um chá que assim, é sabedoria popular. Chá de boldo é tido como hepatoprotetor, é bom para quem abusa no consumo de bebida alcoólica, mas não é assim, realmente, a depender, aqui na Bahia tem várias plantas que as pessoas chamam de boldo. O único boldo que realmente tem propriedades interessantes é o Pelmus boldo, que é o boldo do Chile. O tapete de Oxalá, por exemplo, que é tido como boldo, ele pode ser hepatotóxico. As gestantes nutrizes, a gente não deve prescrever nada, a não ser que a gente tenha certeza, baseada em evidência científica, que aquele suplemento pode trazer benefícios sem nenhum risco. Algumas etnias, elas estão mais associadas a riscos maiores, como os hispânicos e afrodescendentes. Se o indivíduo tem síndrome metabólica, ele tem uma chance maior de fazer uma hepatotoxicidade, se ele faz ingestão concomitante de bebidas alcoólicas também, e claro, se já tem uma doença hepática pré-existente, como hepatites virais, vocês estão vendo aqui,
que aumenta 3 vezes, quase 3 vezes, 3,4 mais chance de ter uma lesão hepática induzida por drogas ou por fitoterápicos, se tiver hepatite viral. Já tivemos vários casos assim no Hospital das Clínicas. No próximo slide, a gente vê, então, que a suplementação ética, responsável, baseada em evidências científicas, pode complementar o tratamento nutricional. Mas todo mundo vai prescrever tudo para todo mundo? Não, o profissional precisa ser capacitado. E aí eu peço para passar mais um. Respeitar as normativas do CFN, da Anvisa e, claro, se permitir estudar sempre a capacitação continuada e fazer uma especialização preferencialmente para poder ter uma prescrição segura, ética e responsável. No próximo, vem mais uma polêmica. Os sucos devem ser evitados porque tem frutose, pode causar diabetes, esteatose hepática e cirrose. Será mesmo? Então, houve aí uma certa pessoa, né, que divulgou isso alguns anos atrás num blog, que não é nutricionista, e foi o terror. Eu já vi médicos suspendendo o consumo de sucos de frutas naturais porque o paciente tem esteatose hepática. É fake. No próximo slide, eu quero assegurar que as frutas e os sucos naturais sem açúcar e prescrito com moderação, dependendo para quem. Se a pessoa for obesa, obviamente que eu não vou prescrever tanto suco, porque aumenta aí o valor energético, claro, mas assim, com moderação e sendo bem indicados, não ocasiona risco à saúde. Mas a frutose industrializada, à base do xarope de milho rico em frutose, sim, presente, né, nos refrigerantes, bebidas adocicadas, e, portanto, não deve fazer parte do uso rotineiro para ninguém, muito menos para quem tem uma doença pré-existente. No próximo, por favor. Bom, e aí eu fiz essas provocações para mostrar para vocês que tudo depende e a gente precisa realmente se conscientizar que a evidência científica deve ser aliada sempre à nossa prática clínica. Mas como é que o nutricionista vai poder fazer isso se geralmente trabalha muito, tem muitos leitos nos hospitais, ou precisa atender em vários locais, ou tem 2 empregos? Então, a gente precisa criar estratégias para trabalhar baseado em evidência científica, e eu já peço para passar o próximo slide, onde eu queria fazer aqui um exercício que geralmente nós fazemos com os nossos alunos de graduação, de residência, em qualquer especialização, que é fazer a contextualização daquele indivíduo no ambiente que ele vive, com o fenótipo que ele tem, se possível, com o genótipo, né, avaliando os polimorfismos. É um exame que não é tão acessível, mas já existe a possibilidade. Tem pacientes que têm condições, que às vezes já vêm no consultório pedindo: olha, eu quero fazer um mapeamento genético porque meu tio teve câncer de pâncreas, meu avô morreu com câncer de pâncreas, eu quero saber se eu tenho risco. Fizemos o mapeamento genético dessa pessoa, que felizmente não veio nenhuma mutação associada ao risco de câncer de pâncreas, mas ela já quer seguir um estilo de vida saudável para evitar esta possibilidade. Então, trata-se de um indivíduo, sexo masculino, 40 anos, bem clássico, né? Um indivíduo com síndrome metabólica, com hipertensão, resistência insulínica, já sendo considerado pré-diabético. Havia o diagnóstico prévio de ciatose hepática grau 2, ele era dislipidêmico e também acima do peso, né? IMC de 30 quilos por metros quadrados, e também fazia um consumo de bebidas alcoólicas. Bom, está aí o meu paciente. Quais são os problemas que demandam atenção nutricional? Aí também quero provocar aqui uma discussão. Eu sei que o nosso objeto de trabalho sempre vai ser a nutrição, os alimentos, o diagnóstico nutricional. Nós não somos médicos, nós não vamos diagnosticar doença alguma, mas a gente precisa entender, dentro daquela nossa especialidade, quais são, o próximo slide, as possibilidades. Eu vou tratar aqui com a... Não, menos, volta um, por favor. Algumas siglas que vocês, não sei se vocês conhecem: Mesaldi, DHRA, Metaldi. O que é tudo isso? Vamos ver agora no próximo.
onde houve um consenso no ano passado com hepatologistas do mundo todo, inclusive do Brasil, para fazer uma nova classificação e uma nova nomenclatura da esteatose hepática, que antes chamávamos de doença hepática gordurosa não alcoólica. Ou era alcoólica ou era não alcoólica. Essa classificação ela já foi destituída devidamente, felizmente, e hoje a gente fala, aqui no Brasil ainda a gente fala a sigla em inglês mesmo, MES-ALD, que significa a doença hepática, esteatótica associada à disfunção metabólica, ou seja, a esteatose hepática que está sendo ocasionada por resistência insulínica, hipertensão, gordura abdominal, né, IMC elevado, glicemia elevada, então qualquer componente cardiometabólico, se a pessoa tem mais de dois, né, a gente já pensa em MES-ALD, que hoje em dia nós temos pacientes com cirrose por esteatose hepática, que muitas vezes as pessoas não valorizam. É grau 1. Sim, é grau 1 agora, mas se não mudar hábitos de vida, vai evoluir para grau 2, grau 3, grau 3, esteatohepatite e metabólica e cirrose. Então, evolução para cirrose. E aí será que o paciente consome, ele bebe, né? Esse paciente ingere bebidas alcoólicas, mas será que a quantidade suficiente para ter uma doença associada ou relacionada à ingestão de álcool, né? Aqui no Brasil, DHRA, doença hepática relacionada ao álcool, a gente não chama mais hepatopata, nem isso estigmatiza a pessoa, muito menos cirrose alcoólica. E será que a pessoa tem os dois componentes de alguma alteração metabólica, mas também ingere bebida alcoólica, mas não na quantidade suficiente para ter o diagnóstico de doença hepática relacionada ao álcool? E aí o diagnóstico nutricional, será que está desnutrido, ou é obeso, ou tem obesidade sarcopênica, ou tem sarcopenia? Então, esse raciocínio que a gente tem que fazer o tempo todo, e eu peço, por favor, o próximo slide, que tem uma figura muito interessante de um artigo que eu deixei aqui para vocês, a referência agora de 2025, que traz de forma muito visual as novas definições dessas letras, dessas siglas todas. Então, aqui vocês estão vendo as bebidas alcoólicas, a Organização Mundial de Saúde e também as associações, tanto a europeia como a americana, essas associações definem que uma unidade de álcool, né, entre aspas, puro, corresponde basicamente a cada drink, um cálice de vinho, uma cerveja, um chopp, uma bebida destilada, seja gin, vodka, enfim, tem aproximadamente 10 gramas de etanol. Então, o primeiro ponto é identificar aquele paciente que diz, eu bebo, mas eu bebo socialmente. O socialmente dele, muitas vezes, não é o que a Organização Mundial considera, que seria 20 a 30 gramas de etanol, 20 gramas de etanol por dia, para não ser considerado uma doença relacionada ao álcool. Então, mas não precisa a pessoa beber todos os dias. A gente pergunta, final de semana começa a beber quando? Quinta-feira, sexta, sábado, todos os dias? E aí contabiliza a quantidade de drinks e, portanto, a quantidade em gramas de álcool, divide por 7 dias da semana para verificar. Aqui eu deixo para vocês 2 a 3 unidades, né, para a mulher, e aqui até 5 unidades para homens. Então, se tiver nesse trecho aqui e a pessoa tem, ou seja, não consome em excesso, mas tem componentes metabólicos, então a pessoa tem o MASLD, tem a doença esteatótica metabólica. Se tiver menor que isso, então é uma doença metabólica, a doença esteatótica com componentes cardiometabólicos. Se tiver um consumo excessivo, né, acima de 5, 6 unidades por dia, aí é a doença relacionada ao álcool. Mas tem também o MET-ALD, né? MET de metabolismo e ALD, que é aquele intermediário. A pessoa tem componentes metabólicos, mas também faz ingestão de bebidas alcoólicas. Não em concentração para comprometer o fígado e ter o diagnóstico da doença relacionada ao álcool. Isso faz toda a diferença, porque vai definir as condutas nutricionais baseadas em evidências. No próximo slide,
Nós fazemos o raciocínio clínico nesse paciente que tem uma dieta hipercalórica, tem consumo inadequado de frutas, verduras, fibras, bioativos, nutrientes, uma dieta basicamente ocidentalizada, ultraprocessada, com calorias vazias, é dislipidêmico, ingere bebida alcoólica. Então, a gente junta todas essas informações para, no próximo slide, fazermos todas essas considerações baseadas em evidências científicas, juntando os pontos para, no próximo slide, a gente definir se, de fato, o que é causa, o que é consequência e o que é que vale, que a gente vai, no próximo, mais um, e quais são os gatilhos que a gente vai trabalhar na nossa consulta nutricional, entendendo que não vai ser uma única consulta, é um processo de construção e de conscientização para a pessoa mudar os hábitos alimentares. E isso sim faz toda a diferença, mas a gente tem que usar critérios, conhecer a fisiopatologia, os aspectos clínicos, para que a gente possa avaliar os resultados. E no próximo slide, eu coloquei aqui as 4 etapas do raciocínio clínico. Eu sei que acho que o meu tempo está esgotando, mas só para vocês entenderem que o caso clínico, cada paciente, a gente vai avaliar os indicadores, os dados que o paciente nos traz, os exames, entender quais são os problemas relacionados com os aspectos fisiopatológicos que a nutrição pode ajudar, que a alimentação, as estratégias, se vai ou não usar os suplementos, isso é depois, a nossa base do tratamento tem que ser sempre a alimentação, e fazer as intervenções e o monitoramento. Vai passando, por favor. Então, aqui na etapa 1 são os indicadores que a gente precisa ter qualidade das informações, procurar não no Instagram, não no Google, mas nas bases de dados, como o PubMed. Quais são os exames adicionais? A gente pode solicitar sim, a gente tem capacidade de avaliar exames, desde que regulamentados, né, pelo CFN, pela Anvisa, basicamente pelo CFN. A gente não vai pedir uma ressonância magnética, mas a gente pode pedir uma densitometria para fechar o diagnóstico. Então, essa informação de uma boa anamnese para que a gente possa avaliar todos os dados coletados para fazer aquele raciocínio clínico e tomar as decisões no próximo. Definição, primeiro, quais são os problemas daquele paciente, né, fazer essa avaliação dos exames laboratoriais, mostrar para os pacientes os marcadores que não estão adequados, priorizar as terapêuticas. A gente não pode deixar o paciente sair com uma infinidade de orientações, porque vai trazer mais confusão do que resultado. Então, é um processo de acompanhamento nutricional. Cada consulta a gente vai trabalhando alguns problemas. Próximo. E aí a gente faz as estratégias terapêuticas, né, uma intervenção sempre baseada em evidências científicas, plano alimentar, indicação de suplementos, sim, quando bem indicado, não todos os suplementos para todos os pacientes, mas baseado em evidência científica, probióticos, transresveratrol, qualquer vitaminas, minerais, sempre que a gente tenha certeza que aquela suplementação, numa segunda etapa, depois que organizar a alimentação da pessoa, poderá trazer muito resultado e nenhum risco para aqueles pacientes. Próximo. E o monitoramento. Nós não devemos esquecer dessa etapa do cuidado assistencial em nutrição, que é o monitoramento. Então, as consultas de retorno, elas servem para que a gente possa avaliar as intervenções, solicitar novos indicadores, seja exames laboratoriais, mas a avaliação nutricional, para modificar, para ajustar as estratégias e também reforçar os cuidados diante dos resultados obtidos, sempre com a responsabilidade ética e profissional, porque quando a gente carimba, coloca o nosso CRN, nós somos responsáveis pelos resultados e intercorrências. Então, isso é fundamental que o nutricionista entenda. Então, nós precisamos colocar informação clara, relevante, muito bem definida, e não é só falar, a gente tem que registrar, o paciente não lembra de tudo. Então, uma orientação sempre muito bem elaborada e o monitoramento dos resultados. Próximo, por favor.
Bom, então, finalizando, a rotina assistencial como fonte de busca por evidência em qualquer área, qualquer segmento que o nutricionista atue, ela deve seguir esses 4 pontos estratégicos. Primeiro, identificar os problemas daquele indivíduo, elaborar as perguntas certas, buscar as respostas nas bases de dados adequadas. Ah, eu não sei sobre essa doença. Gente, tem tanta síndrome, a gente não consegue saber de todas as doenças, mas a gente busca pergunta especialista, vai no PubMed, no Cielo, a gente pode usar de forma responsável também alguma inteligência artificial, mas checa as referências, por exemplo, o ChatGPT adora colocar referência lá que não existe. Então, eu não uso o ChatGPT para procurar referências científicas para embasar conduta nenhuma, porque ele dá cada coisa mais esdrúxula, nome que não existe, título que não é uma boa. E também, em base à consulta, busque respostas em base à conduta e diga para o seu paciente. O paciente, ele, independente do nível de conhecimento, independente se ele é atendido no SUS, se é atendido no consultório particular, ele precisa entender sobre o seu processo de adoecimento para ele considerar as orientações e seguir. A adesão das condutas para o paciente funciona super se ele entende por que ele precisa mudar determinado hábito ou usar determinado elemento. O próximo. Então, evidência é diferente de opinião. Então, os periódicos revisados por pares têm muitas revistas de excelência que têm o fator de impacto altíssimo, e são essas evidências que a gente está falando, não é um post do Instagram de ninguém, por mais famoso que seja, famosa, seja blogueira, seja nutricionista, a gente tem que ir aqui, ó, né, em evidência de verdade, Nature, The Lancet, The New England Journal of Medicine, ou na Nutrition, e não nas diversas. A gente pode até achar curioso, olha, isso aqui é interessante, mas vai lá pesquisar, fazer uma pesquisa séria, antes de sair reproduzindo qualquer coisa que a gente veja aí nas mídias sociais, né? Próximo. Então, o paciente precisa entender que para melhorar a saúde, para controlar doenças crônicas, ele precisa sim desembalar menos e descascar mais, esquecer da praticidade, lembrar de colocar comida de verdade no prato, o máximo possível, com cores diversas, com bioativos no próximo, e entender que o padrão da dieta do Mediterrâneo é hoje o padrão da alimentação que tem mais evidências científicas sendo utilizadas para tratar desde dor crônica, esteatose hepática, evitando a evolução para cirrose, para dislipidemia, enfim, para várias condições clínicas. E a gente tem hoje a dieta do Mediterrâneo verde, né? Green Med Diet, que aí é uma outra questão, porque tem Camellia sinensis, mais folhas verdes, tem evidências científicas mostrando que a Green Med Diet é excelente para reduzir a esteatose hepática, muito mais do que a dieta do Mediterrâneo. Próximo. E lembrar que a nutrição realmente evoluiu. A gente não pode fingir que não existem os testes para avaliar polimorfismos, para avaliar a nutrigenômica, a nutrigenética. A depender, tem testes excelentes, mas para você pedir, você tem que saber interpretar. E você não pode ter conflito de interesse. É antiético você receber qualquer valor para poder indicar qualquer teste. Infelizmente, tem colegas que aceitam. Isso é totalmente errado. Mas a gente tem que entender que esses bioativos, eles atuam com os nossos genes, induzindo ou controlando ou silenciando proto-oncogenes, genes associados com proteínas que participam do metabolismo de vários nutrientes. Tem pessoas que têm a homocisteína elevada, apesar do ácido fólico e da vitamina B12 nos níveis normais, pelo menos, né, no plasma, que é transporte, mas pode ter um polimorfismo no transportador, então reduzindo a absorção, homocisteína alta indica risco cardiovascular. Então, esse raciocínio clínico precisa ser feito. Então, a nutrição especializada e personalizada é o futuro da nutrição, já chegou, não é o futuro não, é o presente. Mas todo mundo precisa fazer? Não, tem que ter uma capacitação adequada, tem que ver qual é o público que vai
poder arcar com isso financeiramente, ou mais, que tenha indicação. Então, no consultório vem muitos pacientes já trazendo os testes. Olha, eu fiz o painel genético e eu quero lá na Anne, né, eu sou consultora clínica, mas os nutricionistas atendem já pacientes ou encaminhados por médicos já com os testes prontos. Então, a gente não pode vendar nossos olhos, porque a nutrigenômica, a nutrigenética, ela já existe, a nutrição personalizada, ela é uma possibilidade atual, e a gente precisa entender e utilizar, baseado em evidência científica, com ética e com responsabilidade. Próximo. E finalizo aqui agradecendo muito o convite, foi uma honra, um prazer estar aqui, e estou à disposição se houver algum tempo para alguma pergunta. Muito obrigada ao CRN, parabéns pelo evento.